Shalom, Shalom Adonai. Estamos em uma jornada de 40 dias de oração e o estudo do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E o tema é o que faz Deus sorrir, dia 9. Que o Senhor sorria para você. Números, capítulo de número 6, versículo de número 25. Sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Salmos de número 119, verso de número 135. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida, diz o autor, uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida. Sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz em Efésios 5:10, compreendo o que é agradável a Cristo e então façam. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Seu nome era Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o próprio prazer e não para o de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 8, que Noé dava alegria ao Senhor. Deus disse, esse sujeito me agrada, disse o autor. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. O autor diz assim, porque Noé agradou a Deus, você e eu estamos vivos hoje. E observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. O autor menciona 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Quais são esses? Deus sorri quando amamos, Deus sorri quando confiamos, Deus sorri quando obedecemos, Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente, e Deus sorri quando usamos nossas habilidades. E eu escolhi 2 temas para compartilhar com você. Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa, diz o autor. Noé amava Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente. Está registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9, que nos diz assim, Noé andava com Deus e desfrutava de um íntimo relacionamento com ele. Eis o que Deus mais quer de você, meu querido, minha querida, é um relacionamento. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que você me conheça. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6. Deus sorri quando confiamos nele completamente. Amados, Noé confiou em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Imagine essa cena. Deus chega para Noé e diz, eu estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas Noé, quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Eu estou satisfeito com a sua vida.
Então vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco, o qual salvará você, sua família e os animais. Meus queridos, o autor diz assim: havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvida em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do sol. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, havia o problema de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Mas, amados, Noé não reclamou, nem deu desculpa, mas ele confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir. O autor diz: confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimado, sem sinal de chuva, ano após ano, criticado, né? As pessoas dizendo: que voz é essa que você ouviu, criticando, zombando, mas mesmo assim Noé seguiu confiando em Deus. Que você possa confiar no Senhor e que Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes, diz o autor. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. A Bíblia diz que Noé fez tudo o que Deus tinha ordenado. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 22. Recebendo instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma, materiais utilizados na arca, quantidade, diferentes animais a serem trazidos a bordo, Noé obedeceu completamente. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé, diz o autor. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco, meu querido, você não acha que teria algumas dúvidas? Algumas objeções, restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse, sem duvidar, sem hesitar. Você não embroca e diz: vou orar a esse respeito. Você faz sem demora. Todo pai sabe que a obediência atrasada é, na verdade, uma desobediência. Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo que ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência, meu querido, diz o autor, leva e libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Nós queremos escolher as ordens a que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e lhes obedecemos, enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser observada, ser difícil, criteriosa ou impopulares. Ah, hoje eu vou à igreja, mas eu não vou dar o meu dízimo, não é assim? Diz o autor. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou perdoar a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. A obediência é incondicional, com entusiasmo.
Tiago, falando aos cristãos, ele disse: nós agradamos a Deus pelo que fizemos, ou melhor, pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. Tiago 2:24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça e não por esforço. Amados, que nós venhamos obedecer a Deus e agradar a Deus em tudo, porque Ele é o nosso Deus. Se você ama a Deus, obedeça a sua palavra. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.